Nós estamos estudando aí o livro de Isaías, né? E o livro de Isaías, ele é um livro muito marcante nas nossas vidas, e nós precisamos olhar com o olhar mais atento para esse livro, porque ele traz lições que são muito preciosas na nossa vida. Quando nós olhamos para Isaías, ele começou o ministério dele cerca de 740 anos antes de Cristo. 740 anos antes de Cristo, para a gente estar localizando, né, assim. E no momento que Isaías começa o seu ministério, quando o rei Uzias tinha acabado de morrer, né, estava havendo uma batalha no mundo muito intensa. A Síria estava dominando algumas nações, e algumas nações também muito poderosas, como o Egito, ao sul, ali da região, né, de Jerusalém, de Israel, estava avançando e tendo um domínio também. E pelo lado leste, né, os caldeus estavam começando a surgir. Então havia uma disputa bélica por aquela região, muito intensa, e Isaías, ele profetiza exatamente no meio dessa turbulência, dessa confusão. E Isaías, ele é citado no Novo Testamento cerca de 400 vezes. O livro diz, algum texto do livro de Isaías é citado no Novo Testamento. Tamanha a importância desse livro, né? Ele é considerado por muitos como o quinto evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e ele é o quinto evangelho, porque ele complementa os evangelhos, ele fortalece aquilo que os evangelhos trazem para as nossas vidas. Isaías nos leva a acreditar que realmente a Bíblia é a palavra de Deus, porque tudo o que ele escreve acontece ali na frente, quando os evangelistas vão trazendo a mensagem, as citações do livro de Isaías que estão acontecendo, e muitas dessas citações são messiânicas, né? Falam do Messias. Na semana passada vocês estiveram estudando uma lição, servo do Senhor, e hoje nós vamos complementar, nós vamos estar falando o servo do Senhor 2, só que nós vamos abordar essa lição de uma forma muito mais enfática em relação a Jesus, muito mais falando do Novo Testamento. Então por isso que eu falei, hoje nós vamos ter que ler muitos versículos, e eles vão ajudar a você e a mim termos mais fé, que realmente isso aqui, que nós estamos lendo, é a palavra de Deus. O que Deus diz que vai acontecer, acontece, e nos leva a pensar sobre os acontecimentos futuros, que Deus diz que vai acontecer, e muitas vezes a gente vai prolongando. Aquilo que Isaías profetizou foram 740 anos antes de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus, e aí começa todas as coisas. Alguns já tinham perdido a sua fé. Será que realmente o Messias virá? Será que realmente existe esse Jesus, o Salvador, virá? Da mesma forma, muitos hoje estão perdendo a fé na volta de Jesus, nos acontecimentos que a palavra de Deus nos diz que vão acontecer na terra, a grande tribulação, o milênio, os acontecimentos escatológicos, né? E muitos têm perdido a fé, falam, será? Está demorando tanto. Da mesma forma, certamente ao longo da história, muitos perderam a sua fé, e muitos desacreditaram de Isaías, daquilo que Isaías tinha escrito. E nós vemos tudo acontecer, e agora, da mesma forma, com certeza nós vamos ver o dia que Jesus Cristo vai voltar sobre essa terra. Nós vamos ver os acontecimentos, tudo que está escrito na palavra de Deus acontecer, nenhuma vírgula, nenhum tio, nenhum ponto vai passar daquilo que está escrito, porque Deus é fiel à sua palavra. Então nós precisamos
estar atentos aqui. Então eu acho essa lição, ela tem um enfoque um pouco diferente. Lá ele pegou os 4 cânticos que fala do servo do Senhor, né? Lá em Isaías, que enfatizam aquilo que Jesus Cristo faria, como ele nasceria, como seria o ministério dele. E agora nós vamos focar já baseado naquilo que o Novo Testamento está falando. Então é importante que você esteja aí atento a isso aí, tá? Então você vai estar ficando mais firme na sua fé, porque é bom a gente ter certeza, olha, realmente aquilo que está escrito, porque muitas vezes o que acontece? O mundo tem colocado dúvidas na nossa cabeça, e Satanás, ele é terrível nisso, para a gente desacreditar da palavra de Deus. Porque quando você não crê na totalidade da palavra de Deus, você perde muita coisa. Você muitas vezes se afasta de Deus, você não percebe que Deus está o tempo todo com você, porque quando a palavra de Deus nos diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século, Ele está com a gente. E muitas vezes a gente fica achando que Ele está tão distante. Não, Ele está. Quando você está passando pela sua luta, Ele está ao seu lado. Quando você não consegue vencer alguma batalha que você está, mas você fala, nossa, Deus não olha para mim, Ele está olhando. Não sabe, a gente não sabe no momento por que a gente às vezes está sendo derrotado, mas é uma derrota entre aspas, porque lá na frente nós teremos a vitória, porque Deus sabe como agir. Ele vê lá na frente, Ele antecipa os fatos, assim como nós vemos aqui no livro de Isaías, Deus antecipando aquilo que aconteceria no ministério de Jesus. Então vamos estar aí. Eu vou estar, vou tentar fazer uma dinâmica aqui para render, porque é muito versículo mesmo. Eu queria que você estivesse abrindo rapidamente, pegando o microfone na sequência, né, certinho aí, e eu vou tentar ficar no livro de Isaías e você lê o que está no Novo Testamento, para a gente tá focando aí, porque se for lá no Antigo Testamento e ler no Novo Testamento, vai ficar difícil da gente conseguir ir pelo menos um quarto da lição, que são muitos versículos, né? Então eu vou estar abrindo agora Isaías 49, quem quiser abrir também não tem problema, né? Mas aqui nós vamos começar a falar na sequência, vida e o ministério do servo. O servo, quem é? Jesus, aquele que nos ensinou a ser servos também, né? A história do servo, ele começa com o nascimento, né? Que está em Isaías 42, perdão, gente, 42, versículo 1, eu vou estar pulando aqui, né? Diz aqui o seguinte: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Alguém, por favor, abra aí Mateus, nós vamos ter que ser Mateus 3,17, nós vamos ter que seguir a sequência, quem tiver com o microfone, leia. Mateus 3,17, depois vai passando aí. Isso. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha bem, Isaías tinha profetizado aqui: eis aqui o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em que minha alma tem prazer. Lá, Deus falando para iniciar o ministério de Jesus Cristo, meu servo, no dia do seu batismo, que foi o início do seu ministério, ali ele começa o seu ministério, dando exemplo para a gente, né, do batismo, e ele, uma voz do céu diz: eis o meu servo em quem eu tenho prazer. Tudo que nós estamos falando tem que ter sentido, não apenas para a gente focar aqui Isaías, né, está ali no Novo Testamento falando,
os evangelhos falando dele, para a gente comprovar a palavra de Deus, mas também é importante que a gente comece a pensar, se eu digo que eu sou servo de Deus, o que tem que acontecer com a minha vida? Então a prática tem que ser essa, nós temos que dar prazer a Deus. Jesus Cristo, é claro, gente, não estou dizendo que nós vamos ser igual a Jesus, nós estamos caminhando, nós olhamos para Ele e tentamos alcançar, nunca vamos conseguir, porque Ele nunca pecou, e nós vivemos pecando, mas nós temos que perseguir isso, e dar prazer a Deus, antes de começar o ministério, antes de começar o seu ministério, ele se manifestar como filho de Deus, ele ali começa já, porque Deus olha para o seu passado, sua infância, sua adolescência, sua juventude, sua vida adulta, ele aqui com 30 anos de vida, e que deram prazer a Deus, a nossa vida tem dado prazer a Deus, ou nós temos, na verdade, trazido mais desprazer a Deus do que prazer? Então nós precisamos pensar sobre isso, e aqui nós vemos, a palavra de Deus se cumpriu ali, sobre a vida do seu servo. Isaías 49, versículo 6, diz o seguinte: sim, diz ele, pouco é os seres meus servos para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. O que a palavra de Deus, o que Jesus Cristo diz sobre ele mesmo? Eu sou a luz do mundo. Então, alguns textos não vou ler, porque senão não vai dar tempo da gente ver toda a lição. Mas aqui, Isaías já demonstra aquilo que os evangelistas escrevem sobre Jesus, que ele seria a luz do mundo, né? O Salvador, aquele que veio para salvar a humanidade, né? Então nós temos que ver o que aqui Isaías vai falando e aquilo que vai acontecendo. Em relação ainda ao seu ministério, né? Lá em Isaías 42, vamos voltar, nós vamos lá e cá, tá? Isaías 42, ele diz o seguinte, o versículo 1 eu já li, né? Eis o meu filho amado em quem me comprazo, né? O versículo 2, ele não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Então está falando em relação à modéstia de Jesus Cristo, como apesar de ser o Filho de Deus, de fazer tantos milagres, de falar tão bem, de forma tão clara, ele não se exalta como o Senhor, ele vem de uma forma modesta, e ele faz em relação especialmente aos seus milagres. Alguém, por favor, abra aí Mateus 12, 16. Mateus 12, 16. E advertiu-lhes que não o dessem a conhecer. Advertiu-lhes que não desse a conhecer. Então Jesus Cristo, ele faz milagres espetaculares e fica na dele, não querendo que as pessoas o conhecessem apenas pelos seus milagres. Então o ministério dele é marcado aí pela modéstia. Ele não queria apenas que as pessoas fazer milagres excepcionais e as pessoas o seguissem apenas pelos seus milagres, apenas pelas coisas espetaculares, porque ele sabia que o fim dele seria o quê? A cruz, e que as pessoas o seguissem não apenas pelos seus milagres. Nós cremos no poder de Jesus? Cremos, mas muito mais do que o milagre que ele faz na nossa vida, ele queria que entendêssemos isso,
é a salvação que Ele nos deu, porque o milagre, Ele pode te curar, hoje, da sua enfermidade, Ele tem poder para isso, mas um dia virá outra enfermidade, e um dia nós vamos partir. Todos aqueles que Jesus curou lá nos evangelhos, o que aconteceu depois? Morreram. A sogra de Pedro foi curada, morreu. O cego Bartimeu foi curado, morreu. A mulher do fluxo de sangue, anos mais tarde, morreu. Mas o principal não é o seu, ele não queria enfatizar apenas o seu poder. Os milagres eram para que as pessoas crescem realmente que ele era o Filho de Deus. Mas ele, em momento nenhum, ele queria que fosse isso a ênfase do seu ministério. Olha, ele veio com poder, porque os judeus esperavam exatamente isso. Não o servo, esse servo aqui. Tanto é que os judeus, eles entendiam que esses versículos, tudo que foi escrito aqui era para eles, e não em relação ao Messias, porque eles não entendiam o Messias como um servo, eles entendiam o Messias como o poderoso que viria e destruiria totalmente o governo que estava sobre eles naquele momento, que era o Império Romano, que inclusive a cidade de Roma, ela surge exatamente quando o rei Uzias morre e Isaías começa o seu ministério. Olha que coisa. Roma surge lá como uma cidadezinha pequena, ali naquele momento, quando Uzias morre. Se olhar a história, é exatamente isso. Próximo à morte do rei Uzias. E era o império que reinava naquele momento, e eles esperavam que o Messias viesse para destronar aquele império e governasse, e eles não entendiam nunca, quando eles liam Isaías, o Messias como servo, eles não entendiam, eles achavam que aquilo aqui Deus estava falando para eles aqui, quando diz aqui, eis o meu servo, a quem tem o sustento, a quem o sustém, o meu escolhido e quem minha alma se comprasse, por sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios. Eles achavam que era para eles, esses versículos. Não, estava falando do Messias, o servo, né? Então nós temos que estar atentos aí. O versículo 3 fala da humildade, como Jesus Cristo veio para resgatar os humildes, aqui no versículo 40, capítulo 42, versículo 3, diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito, não desanimará o 4, nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Então no versículo 3 ele está falando aí da restauração das pessoas, que muitas vezes eram desvalorizadas, das pessoas que estavam quebradas, das pessoas que estavam em situação difícil, das pessoas que não tinham esperança. Jesus Cristo, ele veio para isso, além da sua modéstia em relação aos milagres, ele veio para os humildes, para aqueles que o querem de verdade, não importa qual a sua situação. Então ele queria que o povo de Israel entendesse isso, e que nós entendêssemos isso, que Jesus Cristo, ele veio para todos, e especialmente para aqueles que estão quebrados, que a vida está machucando, que estão sem esperança no seu coração, que não tem ninguém por eles, para os pobres e necessitados, para todos. Então ele, quando diz aqui, né, ele não vai pegar quem está já ruim, quebrado, pecador, e vai esmagar mais ainda, não, ele veio para trazer esperança para o pecador, ele veio para resgatar as pessoas.
E isso tem que ser uma coisa que tem que estar no nosso coração também. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, esse aí não tem jeito, é ruim demais, essa pessoa não quer nada com Deus. Há esperança para todos, porque Jesus Cristo veio para restaurar, mesmo aqueles que são os piores. A gente vê isso claramente. O ladrão na cruz era um bandido, estava na cruz porque merecia. O único que não merecia estar na cruz ali era Jesus. Ele se fez maldição por nós, mas não merecia. Os outros dois que estavam ao seu lado mereciam, porque eram bandidos. E de repente ele olha para Jesus, reconhece, não, esse realmente é o Filho de Deus, não pode. E Jesus Cristo fala para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ele veio para restaurar, ele veio para alcançar todos. Sim, para todos que querem, né? Sim, claro. Jesus Cristo, ele é muito claro nisso aí, né? Ele fala assim, olha, tem dois caminhos, um que é estreito, que conduz à salvação, né? E um que é largo, que conduz à perdição. Ou seja, tem dois caminhos, vocês têm que escolher esse caminho. Então ele dá a oportunidade a todos, a oportunidade está para todos. Agora, quem vai ser, não depende dele, depende individualmente, porque ele nos deu livre-arbítrio para nós escolhermos, né? Então ele veio para restaurar aqueles que estão quebrados, mas tem muita gente que está quebrado, que está moído, que está na situação difícil e não quer Jesus, não quer Jesus, estão totalmente afastados de Jesus, querem outros caminhos, né? Que não sejam Jesus, né? Então nós precisamos estar atento a isso aí. Outra ênfase do seu ministério, vamos lá, Isaías 53, eu vou ler aqui, a partir do versículo 3, ele diz o seguinte, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então esse texto aqui está falando do ministério de Jesus. Apesar de desprezado pelas pessoas, de não ter nenhum encanto especial, de não vir montado num cavalo branco com o seu cetro, com a sua coroa, dominando, de não ser o mais belo dos homens, de não ter nenhum destaque, era um carpinteiro, era um homem que lutava, que trabalhava, era um homem como qualquer um de nós, e de repente, ele começa o seu ministério fazendo os seus milagres, levando as nossas enfermidades e as nossas dores, carregando, o texto nos diz, carregando as nossas enfermidades e as nossas dores. Todo mundo acha que foi muito simples para Jesus fazer as curas, e realmente foi simples, porque ele tinha o poder, só que o texto nos mostra isso de forma clara, e quando nós começamos a ler o Novo Testamento, nós vemos que exigia dele, para que ele fizesse isso, como exige da gente hoje. Muitas pessoas acham que é fácil fazer a obra de Deus, não é fácil, por isso que ele falou, aquele que pegar no arado e ficar olhando para trás, por quê? Porque tem hora que você dá vontade de olhar para trás, porque são tantos os problemas que a gente tem que enfrentar,
as lutas com o diabo, aquilo que se levanta contra as nossas vidas, as perseguições que às vezes existem, que aqui no Brasil não tem tanta perseguição, mas em alguns locais, nossos irmãos, nesse momento que nós estamos falando, estão sendo mortos, muitos deles estão sendo mortos, porque eles estão exigindo que eles neguem a Jesus, são perseguidos, não podem falar de forma nenhuma, de forma clara de Jesus. Então para que ele pudesse manifestar os seus milagres, exigia dele que ele fizesse um esforço, né? Aqui, olha bem, um esforço muitas vezes emocional. Abre aí João capítulo 11, 33 a 38. João 11, 33 a 38. Quem está com o microfone, por favor, leia. Jesus, pois, quando viu-a chorar, e chorarem também os judeus que com ele vinha, comoveu-se em espírito e perturbou-se, e perguntou: onde pusestes? Responderam-lhe o Senhor: vem e vê. Jesus chorou. Disseram então os judeus: vede como o amava. Mas alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que estes não morrestes. Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro. Era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Amém. Então você vê aqui que exigia, muitas vezes, um esforço para que acontecessem os seus milagres, como aqui, um esforço emocional. Jesus Cristo, ele chorou. Ele chorou muitas vezes por ver a falta de fé daquelas pessoas. Ele chorou porque ele viu onde que o ser humano foi parar. Ele pensava ali em Lázaro, que era o seu amigo. Claro, se emocionou com aquilo, mas ele pensava que muitos, Lázaro naquele momento, ele cria em Jesus, ele estava salvo, apesar que ele o ressuscitou, mas se ele tivesse continuado morto, ele estava salvo. E muitos naquele exato momento na terra tinham morrido e não tinham salvação. Não tinham salvação. E quantos neste momento que nós estamos falando aqui estão morrendo sem salvação em Cristo Jesus? Então pregar o Evangelho, falar de Jesus, de verdade, quem ama almas, como Jesus amava, traz um desgaste emocional. Porque você vê pessoas que às vezes ouviram você falando de Jesus, estão do seu lado, sabem o que é certo, estão lá fora pecando, e pode morrer a qualquer momento sem salvação. Então nós vemos aqui, o ministério de Jesus não foi um ministério fácil, não só na sua morte, mas o próprio ministério em si, enquanto ele estava fazendo as suas curas, trazia um esforço, lá em Marcos 5,30, por favor, abra aí, Marcos 5,30. Quem tiver com o microfone, leia, por favor. Vamos, gente. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Até aí tá bom. Então o que o texto nos diz? Dele saíra poder. Poder. O poder que estava em Jesus era de quem? Vinha de quem? De Deus. E como Jesus Cristo buscava o seu poder?
Tem gente que acha que o poder que vem sobre as nossas vidas é nosso. Não é nosso. Tem alguns pregadores, pastores, pregando como se o poder fosse dele. O poder não é nosso. Toda a autoridade foi dada a Jesus pelo Pai, e Ele nos deu essa autoridade. E para nós buscarmos esse poder, não é tão simples, porque não era simples para Jesus. Aí, Lucas, vamos abrir em Lucas 5, 16 e 17. Lucas 5, 16 e 17. Quem tiver aí com o microfone, leia, por favor. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Um dia Jesus estava ensinando, e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia, da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então, o carregaram para cima do telhado, fizeram abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus. Até aí, Tony, tá bom. Então nós vimos aqui, antes de acontecer o milagre sobre esse paralítico, o que Jesus Cristo, a palavra de Deus nos diz? Que ele saía aos lugares desertos para orar. Como é que nós queremos poder para fazer as coisas se nós não orarmos? Exige, gente, exigiu de Jesus. Muitas pessoas achavam assim: Jesus saiu andando, começou seu ministério, vou curar isso aqui, vou curar aquele ali. Não, ele queria mostrar para a gente como que funciona a coisa. A coisa funciona o seguinte: eu tenho que ter comunhão com o Pai. E como é que eu vou ter comunhão com o Pai? Primeira coisa, orando. Que é a oração? É conversar com Deus, saber o que Ele quer da vida da gente, qual o propósito dEle. Às vezes a gente quer ter uma semana abençoada e nós não oramos nenhuma vez. Nós não aprendemos nada com Jesus. Segundo, obediência. É impossível ter comunhão com o Pai e receber do Pai alguma coisa se nós não somos obedientes à sua palavra. Pensa você que é pai aqui. Pensa você que é pai. Se o seu filho te obedece, não é mais fácil você dar as coisas para ele? É muito mais fácil. Agora, o filho desobediente, a gente não tem boa vontade, porque o filho é desobediente. Então é preciso, e Jesus Cristo, ele dá o exemplo disso. Ele obedeceu todas as coisas, obedeceu até a sua morte, e a morte de cruz. Jesus Cristo, ele sofreu ali no Getsemane. Ele sofreu, porque ele estava pensando como é que seria a sua morte. Ele estava ali nos momentos que antecedia a sua morte. Então ele estava ali pensando: meu Deus do céu, talvez ele já tinha visto alguma crucificação. Ele sabia como que os romanos faziam com as pessoas que iam ser crucificadas. Ele estava prevendo, ele sabia, ele conhecia o livro de Isaías, sabia como seria a sua tortura. Ele sabia que a palavra de Deus tinha que se cumprir, e ele ficou ali angustiado. Então nós vemos que o ministério de Jesus não era simplesinho igual a gente pensa. Para iniciar o ministério dele, depois de batizado, ele ficou 40 dias em jejum, 40 dias orando e jejuando, onde ele foi tentado no deserto. Então, nós precisamos entender, né? Se nós falamos que queremos ser servo do Senhor, como é que eu sou um servo do Senhor se eu não oro? Como é que eu sou um servo do Senhor se eu não jejuo?
Como é que eu sou um servo do Senhor se eu não obedeço a sua palavra? O exemplo de Jesus, e custou para ele, custou, não foi uma coisa simples de acontecer. Então nós precisamos entender isso. Vamos falar um pouquinho agora do sofrimento dele, que a palavra de Deus nos diz aqui, né? Vamos lá, abra a sua Bíblia, Isaías 50, nós vamos ler alguns versículos aqui, e você vai abrir no texto que eu estiver falando, Isaías 50, versículo 6, diz o seguinte: ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancaram os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Abra aí Marcos 15, versículo 15. Então Marcos 15. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Açoitavam Jesus, a palavra de Deus se cumprindo. O evangelista, ele foi menos cruel do que Isaías descreve aqui. Você acha que foi um açoite qualquer? Não, bateram nele para valer. Você vê em outros textos paralelos dos evangelhos, cuspiram no seu rosto. Você já levou uma cusparada no rosto? Quem já levou uma cusparada no rosto? Que coisa horrível. É horrível, é humilhante. É humilhante. É horrível. Talvez é melhor que um cara dar um tapa no você do que dar uma cusparada, né? Então nós vemos o sofrimento, arrancar os seus cabelos. Eu fico imaginando aqueles soldados pegavam Jesus assim pelos cabelos e jogavam, e chicoteavam, ao ponto de arrancar os seus cabelos. Um puxão de cabelo. Gente, coisa terrível. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Coroa de espinhos. Espinho. Quem já levou uma espetadinha de um espinho só aí? Coisa dói. É muito doloroso. Agora você ficar com a coroa de espinho. Então aqui Isaías vai descrevendo o sofrimento de Jesus e que comprova que realmente a Bíblia, ela mostra que ela é a verdade através dela mesma. A própria Escritura, ela se explica. A própria Escritura se comprova. Quando nós vemos textos escritos falando e depois acontecendo lá na frente, né? E os próprios evangelistas citando isso. Abra aí Marcos capítulo 14, versículo 65. Antes, quem leu 15, 15, leia o 15, 19. Depois outro leia 14, 65. 15, 19. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelho, o adoravam. Olha aí, escárnio, cuspiam nele, pegaram um caniço na cabeça dele. Marcos 14, 65. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe, profetiza, e os servidores davam-lhe bofetadas. Cruel, né? Sofrimento, tudo comprovado aqui, o que Jesus padeceu, descrito aqui por Isaías, né? O que aconteceria com ele, né? Mas o pior do sofrimento, no corpo, não foi só no corpo, foi na sua alma também. Aqui Isaías 53, versículo 3 e 4, diz o seguinte, eu já até li esse texto: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, né? Olha Lucas 19, 37 e 38.
E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinha visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Então nós vemos aí a exaltação. O mesmo povo que estava exaltando Jesus, no outro dia, o que eles estavam gritando? Crucificam, crucificam. Você pensa bem isso na alma. Jesus olhando para aquele povo e falando: meu Deus do céu, eles estavam lá. Eu entrando com o jumentinho, Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor. E de repente, crucifica, crucifica. É desse jeito. Que o povo é desse jeito. E fazendo com Jesus. A gente pode entender um pouquinho, às vezes, um técnico de futebol, né? Um dia ganha um campeonato, é o rei, é o máximo. No outro dia perde o campeonato, é o pior. E assim é na vida da gente. Às vezes você faz um benefício para uma pessoa e você é o máximo. Outro dia você não faz, você não pode fazer. Meu Deus do céu, você virou o pior das pessoas. Isso dói na alma. Pensa bem, Jesus, um dia eles exaltando, no outro dia gritando. Aqui, tem dois aqui, ó. Pilatos dizendo, tem o Jesus e tem o Barrabás. Qual que vocês querem? Ele só solta Barrabás. Crucifica-o, crucifica. Na alma. Doeu na alma de Jesus aquilo ali. Fica imaginando. Mas o pior dos sofrimentos não foi esse, não foi no corpo, na alma, foi no seu espírito, né? Aqui no 53, versículo... Deixa eu ver qual é o versículo aqui. 53, versículos 5 e 6. Mas ele foi traspassado pelas... Isaías 53, viu? 5 e 6. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado caiu sobre Jesus, ali na cruz do Calvário. O pior dos sofrimentos dele não foi o físico, não foi na alma, quando eles falaram crucificam, crucificam, quando eles espancaram, cuspiram nele, não foi o pior, foi quando ele se fez maldição por nós na cruz do Calvário, quando ele teve que ficar afastado de Deus, quando ele olha e está ali na cruz e fala: Pai, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele se sente desamparado, porque Deus não pode com o pecado, Deus vira as costas e deixa Jesus ali na cruz do Calvário para levar as nossas iniquidades, o meu pecado e o seu pecado. Foi um momento terrível, porque ele estava com o Pai o tempo todo nos céus. De repente ele vem à terra, nasce nessa terra e vive como qualquer um de nós, padece, sente o que nós sentimos, passa dificuldades, perde familiares, como perdeu seu pai José, passa tudo que nós passamos, mas naquele momento foi o pior para ele, porque ele levou as nossas iniquidades. Abra aí, por favor, Gálatas 3:13.
Ele sabia que ia passar, porque estava escrito já na palavra de Deus. Já estava escrito por Isaías. Então ele sabia que ia passar, porque já estava escrito, né, sobre ele. Pode ler, por favor? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem Até aí, só o 13. Então nós vemos aí, ele se fez maldição por nós. Ele se fez maldição por nós. Então Jesus Cristo, porque todas as pessoas que morriam no madeiro, né, eram crucificados, eram tidos como pessoas malditas. Era a pior morte que existia. Era melhor, eles preferiam ser decapitados do que ser mortos crucificado, porque eles ficavam expostos, nus ali, as pessoas passando, vendo, e uma morte terrível, lenta e terrível. Pouco a pouco, as pessoas, o pulmão ia se enchendo de água, e quando a pessoa ia baixando, porque ia perdendo as forças, aí ele tinha que se levantar, mas não tinha força. Ele era sufocado, era afogado pelos seus próprios líquidos, né? Tanto é que quando Jesus Cristo, eles furam Jesus do lado, sai água ali, o pulmão estava cheio já de líquido. Ele foi moído por nós, traspassado por nós, e aqui nós vemos ele se tornando maldição por nós. Agora, em relação à sua morte, nós vemos dois detalhezinhos que são importantes, né? Que está aqui, Isaías 53, 7. Ele diz o seguinte: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Então nós vemos que isso aconteceu. Mateus, abra aí Mateus 26, 62 e 63. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não responda coisa alguma o que te depõe contra ti. E Jesus, porém, guardava em silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo teu Deus, vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então nós vemos aí, Jesus, ele não abriu, aqui como diz, ele foi como um cordeiro levado. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como no passado, eles sacrificavam os cordeiros, e nós vemos isso lá no Êxodo, né, quando o povo de Israel sai, e Deus mostra como tinha que ser todo o sacrifício do cordeiro, e tudo acontece, né? Era o horário que tinha que ser sacrificado o cordeiro, que o cordeiro era sacrificado, era o mesmo horário que Jesus Cristo morreu. Tudo acontece da mesma forma como ele foi o cordeiro de Deus, que tira realmente o pecado do mundo. E como um cordeiro que vai para o sacrifício, o cabrito que vai para o sacrifício, o que ele faz? Ele berra, esperneia. O cordeiro vai caladinho, vai calado. E assim foi com Jesus, né? Esse detalhe. E outro detalhe também que nós vemos aqui na morte de Jesus, em relação no versículo 9 aqui, que diz o seguinte: designaram a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então nós vemos o que aconteceu com o rico, mas com o rico esteve na sua morte. Onde que Jesus Cristo foi sepultado? Abra aí Mateus 27,
57 a 60. Alguém nos lê aí para a gente. Ao cair da tarde, um homem rico chamado José, que também era discípulo de Jesus, veio de Arimateia e foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e depositou-o em seu sepulcro novo, que havia escavado na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Então nós vemos aqui, José de Arimateia era um homem rico. Aquilo que Isaías tinha dito, que ele seria enterrado, não enterrado, colocado no sepulcro, né? Sepulcro de um rico. José de Arimateia, naquele momento só como um discípulo do Senhor, queria agradar, depois da sua morte, pegar o seu Senhor e levar, e colocou num sepulcro que ele estava construindo para ele, que ele estava fazendo para ele, e Jesus foi sepultado ali. A palavra de Deus se cumprindo, se mostrando. Então nós vemos aí Isaías de forma clara, mostrando tudo isso. Mas o mais importante em relação a tudo isso, é claro que a morte de Jesus foi preciso, o ministério dele, da forma que foi preciso, e tudo sendo comprovado, mas o mais importante foi a sua vitória, a vitória, né, de Jesus. Quando Jesus Cristo lá na cruz disse, está consumado, abra aí João 19:30, para a gente comprovar isso aí, 19:30. Quem está com o microfone, leia, 19:30. Havendo provado o vinagre, Jesus disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Quando Jesus estava dizendo está consumado, ele estava vencendo ali o maior dos nossos problemas. Qual que é o maior dos nossos problemas? Qual que é o maior dos nossos problemas? Hein? Pecado. O que nos levou à morte, o maior dos nossos problemas não é a morte, não. E tanto é que ele ressuscitou, venceu a morte também, mas o maior dos nossos problemas era o pecado. E quando ele morre ali na cruz do Calvário, sem pecar, ele venceu o pecado. Ele mostrou que era possível vencer o pecado. Que o homem poderia ter lá no Éden, ter falado, não, eu não vou seguir o seu conselho, serpente. Era possível, mas infelizmente o homem, e nós, não adianta botar a culpa em Adão e Eva, porque nós fazemos a mesma coisa, nós continuamos pecando, porque o pecado está aqui dentro da gente. Você vê uma criança pequena, ele já, pequenininho, já bate num amiguinho, já faz isso. Por quê? Porque o pecadinho está ali, ó, né? Já responde, já desobedece. O pai fala assim, não mexe nesse copo. Aí fica tentado. E assim é com a gente fica o tempo todo tentado, atraído pelas nossas cobiças. Nós somos atraídos pelas nossas cobiças, então a gente tem que tomar cuidado para dominar a nossa cobiça, para nós não pecarmos. Mas Jesus ali, quando ele diz está consumado, ele estava dizendo, ó, gente, estou mostrando para toda a humanidade que eu venci o pecado, e que através do meu sangue eu posso purificar o pecado. Basta vocês virem a mim, confessar os seus pecados, se arrependerem dos seus pecados, e eu vou perdoá-los. Então ele estava ali mostrando realmente que ele venceu a batalha final que o ser humano precisava, a vitória maior, a vitória do servo sobre o pecado. Alguém venceu o pecado? Nenhum. Nós podemos ser servos de Deus, mas nós não conseguimos vencer. Mas Jesus Cristo venceu o pecado por nós. Ele se fez pecado por nós. Ele levou as nossas maldições. E hoje, se nós temos
vitória sobre o pecado é por causa de Jesus, não é por nossa causa. Nós somos falhos, imperfeitos. Não devemos apontar o dedo para as outras pessoas, porque nós também falhamos. Temos que procurar, é claro, fugir do pecado. Se pecarmos, nós sabemos que temos um advogado, que é Jesus Cristo, que toma a nossa causa. Nos arrependermos dos nossos pecados, procurar não pecar mais. Isso tudo é o nosso papel. Mas graças a Deus que nós temos Jesus, que venceu todos os pecados. Muitas vezes ele enfatizou mais a questão do pecado, porque o pecado, ele sabe que é o grande problema da humanidade. O grande problema nosso é o pecado. Por que as pessoas matam? Por causa do pecado. Para tomar a coisa dos outros. Por que as pessoas assumem o poder e pisam no resto das outras pessoas? Por causa do pecado, a cobiça. Quer ser mais que os outros, quer pisar nos outros. Tudo é culpa do pecado. É o pecado que destrói a humanidade, né? E aqui, em Isaías 53, nós vamos ver alguns versículos, né? Começa no versículo 6 aqui, que ele diz o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos os nossos pecados caíram sobre ele. Nós andávamos desgarrados. Hoje nós temos pastor. Nosso pastor é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida pelas suas ovelhas, por nós. Por quê? Porque ele não quer que a gente fique desgarrado. Ele está o tempo todo dizendo: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar. Vem para o meu aprisco. O tempo todo. Jesus Cristo está fazendo isso. Aí no versículo 10 aqui de Isaías 53, ele diz o seguinte: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ele deu a sua alma como oferta pelo pecado. Ele deu a sua alma como oferta do pecado. E o versículo 11, ele diz o seguinte: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Nós somos justificados por quê? Nós somos justificados por causa de Jesus. Jesus Cristo se fez justiça por nós. Nós não somos justificados porque nós somos justos. Nós somos injustos. Nós somos falhos. Mas nós fomos justificados em Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. O texto de Isaías, que se cumpre, como está dito aqui, foi o que Paulo fala, os apóstolos falam. Paulo fala em Romanos, mostra claramente, de forma clara, que nós somos, né, salvos através de Jesus Cristo. Só Ele pode nos salvar, que só Ele pode nos justificar. Não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, por quê? Porque eles foram justificados. Quando Deus olha para mim, que entreguei meu coração a Jesus Cristo, Ele não olha para esse homem falho que eu sou, Ele olha para Jesus que me justificou. É a graça salvadora de Jesus, que Isaías já traz aqui de forma tão maravilhosa, falando já da justificação, que ele ia justificar a iniquidade de todos nós. Basta entregar o coração a Jesus Cristo. E ainda, no versículo 12 aqui, ele diz o seguinte: por isso eu lhe darei muitos
como a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui fala sobre a sua morte, né? Ele morreu com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, dos quais eu me incluo, e você deve se incluir também. Ele levou os nossos pecados. É maravilhoso a gente ter essa certeza que, quando ele estava dizendo ali na cruz, está consumado, ele estava vencendo o pecado, que tanto nos atormenta, o pecado que nos leva para o inferno, e que graças a Deus nós somos justificados, não porque mereçamos, mas porque a graça de Jesus Cristo nos alcançou. A graça de Jesus Cristo nos alcançou. Então é importante a gente ter essa convicção no nosso coração, né? De que, quando ele fala muitos, né? Abre em Apocalipse 7, 9, por favor, e leia. Apocalipse 7, 9, nosso tempo já terminou, mas eu vou ter que, por favor, leia rápido, hein? Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos, e com palmas nas suas mãos. Esse é o final nosso, gente. Nós vamos estar diante do trono do Cordeiro. Se há uma multidão, essa multidão foi alcançada por Jesus. Por Jesus. E o nosso papel como servos do Senhor hoje, qual que é? É levar essa mensagem como os apóstolos levaram, como o próprio Senhor Jesus Cristo levou. Tem gente que fala assim, Jesus veio para pregar só para os judeus. Não. Basta nós lembrarmos da mulher sírio-fenícia. Ela chega pedindo uma cura ali para sua filha, e Jesus fala, olha, não é lícito dar o pão das pessoas para os cachorrinhos, falando dela, né, que ela era uma estranha, e ela fala, olha, mas os cachorrinhos comem das migalhas, e Jesus Cristo cura e leva a salvação para aquela mulher. Nós vemos os apóstolos levando salvação, e especialmente o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, levando a salvação em Jesus Cristo para todos. E se um dia esse evangelho chegou até nós, foi porque lá no passado Jesus Cristo falou, está consumado. Lá no passado os discípulos pagaram com a sua vida para pregar o evangelho. Lá no passado muitas pessoas saíram dos seus países, das suas terras, para vir para a nossa terra e trazer o evangelho até nós. Lá no passado, alguém às vezes falou de Jesus para você, e muitas vezes aquela sementinha ficou plantada e um dia te alcançou, porque Jesus Cristo um dia falou, está consumado. Então Isaías é o quinto evangelho, ele complementa a palavra de Deus, o Novo Testamento, para que nós crescêssemos. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, louvamos e exaltamos o teu nome. Deus, são muitos os versículos, muita coisa que comprova que o Senhor é Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor é o Salvador, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor se importa conosco, que o Senhor um dia nos alcançou, que um dia nós vamos estar face a face, uma multidão de pessoas, de tribos, línguas, nações, Senhor, perante o Senhor, para dizer glórias ao Senhor, porque um dia o Senhor disse está consumado.
Glórias ao nome do Senhor. Nós glorificamos o teu nome, porque um dia essa salvação nos alcançou. Muito obrigado, Deus. Nós não temos palavras para descrever a nossa gratidão por tão grande salvação. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor. E que essa palavra possa, Senhor, chegar ao coração de muitos. E que ela possa transformar a nossa vida. E que haja um verdadeiro espírito, Senhor, e aqueles que tinham dúvida que o Senhor escreveu, a Bíblia, a Tua Palavra, essa mensagem possa chegar, ó Pai, não só naqueles que estão aqui na igreja, mas aqueles que estão assistindo na internet, ó Deus, que essa palavra possa mexer com muitas vidas, e elas possam entregar o seu coração a Jesus Cristo. Eu te peço isso em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a sua vida.